Não existe estupro culposo. Definitivamente não existe. Depois desse caso bizarro que a gente presenciou, eu recebi diversas mensagens perguntando que história é essa de estupro culposo, o que aconteceu ali. E eu vou te explicar, como sempre, sem juridiquês, da forma mais coloquial possível, o que está acontecendo em toda essa discussão. Mas de antemão, eu já gostaria de te chamar a atenção para um ponto super importante. Esse papo de estupro culposo, modalidade culposa, está desvirtuando o tema principal do que está acontecendo, que é um machismo, uma arrogância, uma prepotência, maus tratos, uma situação vergonhosa que se passou com a Mariana naquele tribunal. Aqui eu nem vou entrar especificamente em questões de absolução ou não. Eu vou te explicar as questões técnicas para que você possa fazer uma análise melhor da situação. Primeiro ponto importante é que existem dois tipos de estupro. O estupro, ele se caracteriza por dois crimes completamente diferentes. O primeiro deles é o crime lá do artigo 213 do Código Penal. É o estupro em que o estuprador ele utiliza violência ou uma grave ameaça para conseguir ter relações sexuais com a vítima. Não é o caso da Mariana. O caso da Mariana é o do artigo 217-A. É um estupro diferente, chamado estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável, que está lá no 217-A, ele nasceu com um objetivo específico, o caput dele, e depois ele se desenrola para outros objetivos. Qual o objetivo específico? É relação sexual com menor de 14 anos. Qualquer relação sexual com menor de 14 anos caracteriza estupro, porque a justiça considera que menor de 14 anos não tem discernimento, não tem autonomia, não tem capacidade para reagir. Então, naturalmente, mesmo que o menor de 14 anos fale, eu quero ter relação sexual, a relação sexual é considerada um estupro, na lógica da incapacidade, do discernimento sobre aquele ato. Só que o parágrafo 1º desse artigo, ele compara essa situação do menor com a situação de pessoas que não são menores de 14 anos, mas também não estão com o seu nível de discernimento elevado, não conseguem entender a situação ou não conseguem reagir àquela situação. Isso pode ser, por exemplo, uma pessoa que não tenha saúde mental adequada, ou pode ser, por exemplo, uma pessoa que esteja embriagada ou drogada, que é a alegação da Mariana. E essa discussão inteira de modalidade culposa, modalidade dolosa, por que apareceu isso? Porque o Ministério Público, engraçado que é depois que o Ministério Público oferece a denúncia, dizendo que o acusado deveria ser incriminado, o Ministério Público volta atrás e diz que o acusado não teria condições de entender, de compreender que a Mariana estava numa situação de anormalidade, não estava com seu discernimento completo. Aqui vamos lá. O dolo é ter a intenção de fazer alguma coisa. Culpa é quando você comete um crime, mas não tem intenção. A culpa está relacionada a 3 pontos principais, que é a negligência, a imperícia e a imprudência. Então, um exemplo muito claro que é, você pegou um automóvel, começou a dirigir, tocou o celular, você viu que era o WhatsApp e começou a responder o WhatsApp. Naquele momento, você atropela e mata uma pessoa. Você, obviamente, não tinha a intenção de matar aquela pessoa, só que você agiu de forma imprudente ao mexer no celular. Então você sim teve culpa naquela morte. Esse é um homicídio culposo, tá claro? O homicídio culposo não vai ser punido na mesma gravidade, no mesmo grau de um homicídio doloso, mas o homicídio admite culpa. No caso da Mariana, não há que se falar em culpa, porque o ato é a prática do ato sexual, é a relação sexual ali. E obviamente que o acusado ele teve a intenção de ter relação sexual com a Mariana. O que tem que se analisar no caso da Mariana, tecnicamente falando, é se naquele momento ela era ou não era vulnerável. A análise tem que ser sobre o estado da Mariana e não sobre a capacidade de discernimento do autor. Não é isso. Então, tem sempre que se ater a situação da Mariana. Se ela estava de fato embriagada, se ela estava de fato drogada, essa que é a análise que tem que ser feita. A análise do juiz foi que não havia provas suficientes para caracterizar a situação de embriaguez ou que ela não estava drogada naquele momento. Ou seja, não havia provas para caracterizar que a Mariana estava em uma situação de vulnerabilidade.
Por isso, o juiz absolveu o acusado. Esse é o ponto. Bem, dito isso, aqui vale os pontos mais importantes para a gente, que a discussão tem que ser centrada nesse ponto. Quando o vídeo é vazado, o vídeo ele chama a atenção para a gente de alguns pontos que são muito relevantes, que é, a forma como a Mariana é tratada pelo advogado e o fato de que existem agentes públicos ali e o magistrado que não defendem a Mariana. O promotor de justiça, mesmo que ele estivesse compreendido que a Mariana não estava em ato de vulnerabilidade, ele não pode, em hipótese alguma, permitir que o advogado se manifeste daquela forma com a Mariana. Atos machistas, atos degradantes, atos que são vergonhosos para todos nós que trabalhamos com a advocacia e com a justiça. Segundo ponto, que é um dos mais importantes também, e esse é um dos pontos mais graves para a gente em qualquer hipótese de estupro ou acusação de estupro, que é justamente o fato da vítima, muitas vezes, virar a acusada, por fatos anteriores, por condições dela. Gente, não importa se a Mariana mandou foto, tirou foto, o que ela fez antes. O antes não tem nada a ver com o caso. As fotos que ela tirou, se foram sensuais ou se não foram. Gente, pode ser uma prostituta. Se a prostituta naquele momento não tinha condições para discernir, ou se ela foi violentada, isso é estupro. O passado não importa. A análise tem que ser sempre uma análise em cima do ato. Então, quando vem um advogado depreciar o passado da Mariana, demonstrar que ela era uma pessoa, tentar demonstrar que ela não era uma pessoa de valores, entre aspas, para ir tentar convencer o juiz de que ela não estava num estado de vulnerabilidade, isso é uma loucura. Isso é expor a menina a algo que não é necessário, não é fundamental e é pior, está degradando a imagem da menina de forma muito ruim. Então, o que a gente vê naqueles vídeos, o que a gente observa ali é algo que acontece muito ao longo do tempo, que foi estuprada porque estava com uma mini saia, foi estuprada porque postou uma foto ruim. Gente, pelo amor de Deus, não se justifica o estupro. E muito menos tenta reduzir ou tenta absolver alguém que de fato estuprou porque uma menina mandou uma foto. O que tem que ser analisado no caso de forma adequada, de forma correta, com equilíbrio é se a Mariana estava num estado de vulnerabilidade ou não. O acusado, ele confessa que houve relacionamento sexual, pelo menos na prática do sexo oral. Ele confessa isso, está lá nos autos. Ele depõe falando isso. O grande ponto ali importante para a gente é compreender se ela estava ou se não estava no ato de vulnerabilidade. Se ela está com meses de aluguel atrasado, se ela tem alguma questão de desequilíbrio financeiro, se ele conhece ou não conhece pessoas importantes, isso não pode ser algo relevante para a decisão. Minimamente a gente tem que rever essa decisão, ou rever a postura, ou rever o procedimento, porque é um procedimento extremamente machista, é um procedimento que desvirtua todo um equilíbrio de justiça que a gente espera dos tribunais brasileiros. É uma vergonha para nós advogados.